Então, quando que eu vou pensar? Então, pessoal, não dá para fechar um diagnóstico de DAP num animal que não se coce. Então, o princípio é, quando eu vou pensar que o meu paciente tem DAP? Porque a queixa do meu tutor, ou aquele tutor que talvez não seja tão observador, mas as lesões que esse paciente apresenta são decorrentes de um prurido intenso. Né? Então, o prurido é aquela característica marcante que fará com que vocês pensem em DAP. Se o cachorro não se coça, se essa informação do tutor é verdadeira, ele não se coça, você fez os seus exames dermatológicos e você não tem indícios de que tenha um traumatismo, ou seja, que tenha coceira, esqueça esse diagnóstico, tá bom? Só para a gente colocar aqui de uma forma teórica, né? Então, o que é o prurido? Prurido é a coceira, né? Então, é uma sensação desagradável que faz com que o paciente se coce. Que muitas vezes o tutor, na maioria das vezes, né, pessoal, essa é a queixa principal. O cara fala, vou ver uma TV, o cachorro tá coçando. Eu tô no meu quarto e escuto o cachorro na janela no quintal se coçando, né? Esse é o principal sinal. E vem alterações secundárias a esse prurido, né? Por exemplo, autotraumatismo. Numa escala mais intensa de prurido, vocês podem atender um paciente que se mutila, ou seja, que a gente tem feridas importantíssimas e quanto mais ele se fere, mais ele vai se ferir, vira aquele feedback positivo da coceira. E isso é um sinal de prurido, né? A gente tem o eritema, que é aquela pele avermelhada, escoriações, alopecia, que é a queda de pelo, inclusive pode ser uma queda de pelo geral, que é a alopecia, ou a rarefação pilosa, que é aquele pelo que você percebe que não está cheio, né? Que você enxerga a pele do paciente. E uma informação que também a gente percebe muito na rotina é a alteração do comportamento desse cão. Né? É um cão que fica mais irritado, é um cão que come mais ou que come menos, é um cão que deixa de interagir muito com as pessoas, né? Então você percebe que outras coisas ocorrem secundário a essa sensação de coceira, né? Eu não sei se vocês já tiveram alguma experiência com coceira, eu já tive algumas vezes sarna, dermatofitose, e realmente é uma coisa angustiante, você não para de se coçar. Então, imagina isso num cão 24 horas, normalmente, quando a gente recebe esse paciente já por um longo período, né? Então, de fato, algumas mudanças secundárias são esperadas decorrentes do prurido. Então, quando suspeitar, a gente já sabe, o cachorro tem que coçar, ok? Agora, como eu vou diagnosticar, que era a nossa segunda pergunta, que é a nossa ênfase da aula de hoje, né? Então, eu disse para vocês que vocês vão suspeitar, porque o cão terá prurido, né? E aí, isso que eu particularmente acho um fascínio na dermatologia, tudo bem que outros sistemas também envolvem esse tipo de raciocínio, mas a gente não consegue diagnosticar DAP e outras inúmeras doenças de pele simplesmente com uma bela anamnese, com um bom exame físico e com os exames complementares. Algumas doenças, pessoal, são só obtidos diagnóstico com exclusão. Ou, no caso dessa doença, tratando e observando a melhora. Só que, o que eu quero que vocês entendam, né, para quem não tem isso na rotina ainda, se eu atendo hoje um cão com coceira, e aí, pessoal, não importa para mim o nível social desse cão, o status financeiro do tutor, não interessa, a conduta ela é exatamente a mesma para todos os cães que eu atendo com coceira, que é tentar determinar as causas, em especiais parasitárias, as causas de infecções fúngicas, bacterianas, a seborreia. Uma vez que eu exclua essas doenças e o paciente permanece com prurido, ou seja, eu diagnostiquei que esse paciente tem sarna sarcóptica, que a gente sabe que é uma doença parasitária que coça muito. Eu tratei a sarna e esse paciente ainda continua coçando, eu vou afunilando o meu raciocínio, entende? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é, para vocês pensarem na DAP, vocês têm que trabalhar com esse paciente antes da DAP. A DAP, pessoal, essa doença alérgica aplicada de ectoparasitas, ela é uma doença alérgica. Quer dizer que o cão, ele tem contato com a saliva da pulga, ele tem contato com o carrapato, e o sistema imune dele responde de uma forma muito exagerada, a tal ponto que ele se manifesta com prurido. Entende? Só que
para eu entrar nesse túnel das alérgicas, em que sim, a DAP é a primeira doença a ser trabalhada, eu preciso ter certeza que eu não tenho uma causa anterior a essa, que eu não tenho doenças parasitárias, como a sarna sarcóptica, como a própria sarna demodécica, como uma infecção fúngica que coça muito, que é a malacésia, como uma seborreia. Fiquem vocês aí 5 dias sem lavar o cabelo. Aquele cabelo oleoso, você vai ficar o dia inteiro coçando sua cabeça. Entende? Então, excluam esses diagnósticos. Ai, Ju, como que eu excluo? Com exames. Como que eu confirmo o diagnóstico de sarna? Detectando e encontrando o ácaro. Como que eu defino o diagnóstico da malacésia? Encontrando a levedura. Como que eu diagnostico a seborreia? Com o exame físico. Como eu diagnostico uma piodermite que pode sim ter um prurido considerável? Com o exame citológico, encontrando a bactéria. Então, quando eu digo para vocês assim, pessoal, não é possível atender dermato sem fazer uma citologia, sem fazer um raspado, é porque a gente está excluindo ou confirmando essas doenças, entende? Então, é aí. Para falar do diagnóstico de DAP, eu já tenho que ter certeza que essas anteriores não estão ocorrendo, ou se estavam ocorrendo, que eu resolvi, e que o meu marcador principal, que é o prurido, se mantém. Então, aí eu vou entrar nesse... agora eu vou falar assim, olha, tutor, é o seguinte, o seu filho, o seu cão é alérgico. Só que a gente tem que descobrir alergia do que ele tem. Dentro das possibilidades de processos alérgicos, o primeiro que eu tenho que excluir é a DAP. Então, essa aula vai valer até se vocês forem pensar que o cachorro tem uma dermatite atópica, que o cachorro tem uma hipersensibilidade alimentar. Para você fechar os outros diagnósticos da alérgica, você terá que fazer isso. Qual é o ponto? Depois de tratar a DAP, o paciente continua com coceira. Então, quer dizer, não era DAP. Então, vamos para as próximas etapas. Vejam, eu não sei se vocês já têm isso na rotina de vocês, mas não é maravilhoso esse raciocínio? Sabe, você está lá com o paciente e a outra... Eu não sei se esse cachorro tem DAP ou não. Ele pode ser um cachorro que se coça, que eu excluí todas aquelas coisas anteriores e ele seja um cachorro com dermatite atópica, que é a última das alérgicas. A cabecinha do tutor fica louca, né? Sai fumacinha, porque cada hora eu vou falando de uma doença. Ele vai falar, essa menina não sabe o que tá falando. Então, eu, Juliana, quando eu vou atender um cachorro que se coça, na minha consulta, a primeira coisa que eu digo para ele é para fazer esses exames. Se nesses exames, pessoal, eu não encontrei o ácaro, eu não encontrei a malacésia, e ele não tem seborreia, e ele não tem as piodermites, eu já sento com ele e falo assim, ó, é o seguinte, agora a gente vai entrar num túnel. Eu falo exatamente isso. Só que a primeira coisa que a gente vai ter que pensar é na DAP. Pode ser que depois de X tempo o seu cachorro continue com coceira. Nós vamos para a próxima. Pode ser que depois de algum tempo o seu cachorro continue com coceira e nós vamos fechar para dermatite atópica. E aí, quando a gente fechar esse diagnóstico, a gente vai ter que modular um tratamento específico individual para o seu cachorro. Então, eu não fico explicando o que é a dermatite atópica. Eu não explico o que é a hipersensibilidade alimentar. Eu dou uma ênfase em explicar o que é DAP, porque é o que eu vou tratar naquele momento. Mas a minha dica para vocês é, comentem das outras doenças, porque senão ele vai até bem empolgado com vocês. Mas imaginando que esse cachorro possa não ter DAP, quando vocês terminarem isso e falarem, ele continua coçando, não é DAP, ele já vai desistir de você, porque você não preparou para ele um possível caminho, ok? Então vamos continuar. Primeira coisa é descartar doenças, ok? Esse cachorrinho aqui era uma sarna sarcóptica. Qual que era a queixa do tutor? Queda de pelo, né? Mas junto com a queda de pelo, o que era uma informação importantíssima? O cão tinha prurido. Então, o que a gente vai fazer com esse paciente? Vai fazer o raspado de pele. Um dos exames, né? Então, eu falo que tem um combo de exames iniciais de dermato. Raspado é sempre um desses exames. Fez o raspado, encontrou o ácaro, fechou o diagnóstico, né? Ele pode ser alérgico também? Até pode, né? Mas naquele momento você vai tratar o que ele está apresentando, que o seu exame detectou. Então, se ele tem sarna sarcóptica, bora tratar a sarna sarcóptica. Olha esse outro paciente. Queixa do proprietário.
queda de pelo, áreas de ferida, processo crônico, a gente já consegue ver uma pele hiperpigmentada, então esse cachorro tem um processo já longo com prurido. Esse cão era um cão com sarna demodésica. Ai, Ju, mas eu aprendi que a sarna demodésica não tem um prurido tão intenso. É real, na maioria das vezes ela não tem mesmo, mas se ela vier junto com uma infecção bacteriana e processos crônicos, né, tendem a ter uma pele com uma barreira tão danificada que as bactérias podem se aproveitar, ele pode ter prurido decorrente da infecção secundária. Então, mais uma vez, problema de pele, raspado, é um exame de triagem, tá? Esse outro paciente, eu não consigo mostrar para vocês o cheiro desse paciente. Eu não consigo mostrar para vocês o toque desse paciente, que é um toque que você passa e sua mão fica levemente oleosa. Mas eu consigo mostrar para vocês aqui, ó, áreas de rarefação pilosa e muita descamação, né? Essa descamação mostra que essa renovação celular está muito intensa, está muito mais rápida do que deveria ocorrer, a tal ponto que eu enxergo essa epiderme soltando, né? Isso daqui, fisicamente, associada às outras características que eu comentei com vocês, fecha o diagnóstico da seborreia. Ju, mas ele pode ter seborreia e outra coisa? Pode. Alguns cães têm seborreia primária, então ela é a causa, não existe cura, existe controle e bola para frente. Mas alguns cães podem ter seborreia como um processo secundário. Mas o que eu estou vendo agora? A seborreia. Então, o que eu vou fazer? Tratar a seborreia, porque a seborreia coça, ok? Esse outro cachorro aqui, ó, a gente, é uma menina, né? A gente tem aqui a região inguinal. Olhem como é uma área muito avermelhada, né? O que remete a gente a um processo inflamatório. Essa cachorrinha se lambia o tempo todo. A gente tem uma área grossa, né? Com essas dobras, esses sulcos cutâneos muito acentuados, a gente vai falar isso que é hiperqueratose com lignificação e hiperpigmentação. Tá ficando escura a área, de tão crônico o processo, né? Então, aqui, eu posso fazer um raspado? Devo, sempre faço raspado. Mas, junto com o raspado, eu sempre também faço e devo fazer a citologia. Ai, Ju, mas qual a diferença, né? O raspado é aquele que vocês vão com uma lâmina, né, com uma espátula, enfim, vocês vão raspando literalmente aquele local, pegando aquela secreção, né, muitas vezes aquela secreção sério-sanguinolenta, para vocês observarem no microscópio. A gente está buscando mais coisas que estejam dentro ali do folículo, né? Pode fazer, perfeito. O raspado, a gente vai olhar no microscópio daquele jeito. Agora, a citologia, eu estou buscando em especial aqui fungos e bactérias. Então, a citologia, eu posso vir com uma fita de acetato ou o próprio durex, né, e fazer a impressão na fita, ou com a própria lâmina fazer o imprint, ou inclusive raspar um pouquinho para fazer uma citologia, mas a citologia eu coro com aquele corante panótico. E aí, nesse cão, o que eu encontro? Malacésia. Nossa, Ju, mas malacésia coça? Coça muito. Só que a malacésia quase sempre é secundária, né? Quase sempre não, ela é sempre secundária. Pode ser que esse paciente tenha uma doença alérgica e malacésia como um fator secundário, mas o que eu estou vendo no momento? A malacésia. Então, o que eu tenho que fazer? Tratar a malacésia, tá? Esse outro cão eu quis mostrar para vocês, porque a gente também tem esses cães de pelo curto e especial. Vocês conseguem ver que a pele dele é totalmente cheia de pápulas? Tudo carocinho. Isso daqui é um sinal de piodermite, em cães de pelo, desses cachorrinhos bulldog, bulls, enfim. Também poderia ter colarinhos epidérmicos, pústula, enfim. Se eu tenho um tipo de lesão de pele, o raspado é um diagnóstico, a citologia, perdão, o raspado é um exame a ser feito e a citologia também. Nesse caso, o paciente tinha uma piodermite, ok? Uma infecção bacteriana. Pode ter outra coisa? Pode. Mas o que eu estou vendo, a piodermite. Então, o que eu vou fazer? Vou tratar a piodermite, ok? Bom, se eu excluir tudo isso, ou se eu tratei isso, e o paciente ainda continua coçando, aí é sentar com o seu proprietário e conversar com ele que esse cachorro é alérgico. Mas juntos, vocês vão trabalhar e descobrir a alergia de que ele tem, né? E o caminho é sempre o mesmo. O caminho primeiro do caminho, o início, é confirmar ou excluir a DAP, a DASP ou a DAP, ok?
Beleza. Então, existe, né, pessoal, na literatura, trazendo para a gente distribuição das lesões. Então, aqui é um cachorrinho, isso é um dermograma, né, que a gente utilizava muito antes. Então, toda a consulta de dermato tinha esses cachorrinhos, a gente pintava as áreas de lesão para acompanhar consulta e retorno e ver evolução, porque a gente, obviamente, não vai lembrar que aquele cachorro tinha uma lesão na região cervical, outro tinha na região inguinal, né? Então, usava-se esse daí para a gente desenhar. Hoje, a gente tira foto, né? E aí, com a foto, a gente vai acompanhando a evolução do paciente. Mas, de uma forma geral, o que a literatura traz é que as lesões ocorrem mais. Esse cachorro está em decúbito dorsal, então a gente está vendo embaixo do cachorro. E esse aqui está em decúbito ventral, a gente está vendo a parte de cima, né? Então, especialmente ocorriam nas patas, na região toda de baixo e nessa região de cima, a lombosacra, que eu acho que é a região que ficou consagrada, né? Para quem já atua ou quem já acompanha atendimento, quando a gente atende um paciente que tem essa região lombosacra com prurido, com alopecia, com rarefação, enfim, isso é DAP. Não vou dizer para vocês que não ocorra, porque de fato na rotina a gente vê mesmo que essa região é uma região bem predominante para DAP. Mas, pessoal, não é uma afirmação verdadeira. Então, se for para decorar local de distribuição, esqueça. Se sua cabeça não está aguentando mais novas informações, esqueça isso, tá? O lance o cachorro se coça e você excluiu as causas anteriores. Não interessa se a lesão desse cachorro está acontecendo no pescoço. DAP é um diagnóstico inicial para se pensar nas alérgicas, ok? Eu vou mostrar para vocês aqui, acho que tem 2 ou 3 fotos que eu selecionei para vocês agora. Essa aqui é de uma região inguinal. Vejam que ela está bem eritematosa. Não dá para ver muito bem aqui, tinha várias pápulas, que são aquelas elevações, né, circunscritas de até 1 centímetro, que é um processo de fato inflamatório. Esse paciente na região lombosacra, vejam que ele tem até uma dermatite úmida aguda, né, que é de tanto atrito, e aí essa piodermite vem, mas ele só teve esse atrito inicial justamente por causa da DAP. Mas qual é a minha conduta? Tratar isso? Né? Aqui eu tenho uma dermatite úmida aguda, então eu vou tratar isso, vou perceber que o prurido se mantém, e aí, então, ele vai para ramo das alérgicas e a DAP é o primeiro, tá bom? Ju, aqui você faz exame? Faço exame, né? Essas peles, depois eu vou fazer para vocês o que lesão, como colher, tá? Mas de uma forma geral, essa daqui, por exemplo, a gente vai colher com fita, né? Com fita durex, ou fita dupla face, se você for mais chique. Pode colher com suave, né? Mas tem que colher, sempre tem que colher exames, tá? E esse outro paciente também aqui na região lombosacra, região de cauda, região de membros, inclusive torácicos. Vejam que o paciente está, inclusive, com colar elizabetano, que é uma coisa muito comum, né? O tutor já chega, a queixa de prurido é tão intensa, é uma coisa que incomoda tanto o dono, que ele já vem com colar para o cachorro não ter acesso. Mas vejam, gente, essa não é uma terapia. Eu nem prescrevo, eu só uso colar, vou ser bem sincero para vocês. Ju, você não usa? Eu diria para vocês, nunca. Para essa finalidade, nunca. Existe uma exceção? Existe, então não é nunca, né? Mas existe uma exceção. Aquele cão que, por exemplo, está se automutilando, eu vou entrar com o tratamento, eu vou ajudar ele com antipruriginose, e talvez eu faça aí 2, 3 dias de colar até que a medicação tenha um efeito legal. Né? Porque também eu não vou deixar o cachorro literalmente se comer, né? Mas não nos casos que não são extremos, que a nossa grande rotina não é essa, não usa colar, tá? Então esqueça esse tipo de terapia, porque isso é uma tortura psicológica. É a mesma coisa que vocês terem uma área que está coçando e prenderem sua mão e você ficar sentindo aquela sensação de prurido sem poder manifestar aquela sensação e o tutor acha que está tudo bem, porque ele não está mexendo, então nem a medicação ele faz. Né? Então, não, o princípio é dar o conforto e tratar para que você não precise usar um artefato como esse, tá? Bom, beleza. Então, aí vocês vão ver no mercado, pessoal, que existe kit, que existe testes de diagnóstico, a gente não vai fazer nada disso para DAP. Como que a gente vai diagnosticar que o paciente tem DAP? Tratando e esse cachorro melhorando. É simples assim. Né? E aí, eu acho que a coisa mais difícil da DAP é a conversa com o tutor. Porque tem tutor, ou proprietário, né? Não sei como vocês chamam, mas
Tem alguns tutores que você chega, a pessoa é de boa. Ou, inclusive, você encontra, né? Embora a literatura fale que 85% dos animais você encontra, e na minha rotina eu não vejo isso, né? Eu não encontro pulga em quase nenhum dos meus pacientes que eu confirmo DAP. Mas você encontrou um ectoparasita ali, já fica fácil falar sobre isso, né? Ou às vezes tem tutor que você não encontra isso no seu exame físico, mas a pessoa é muito de boa, você fala que isso é uma forma, é assim que a literatura mundial faz, e que há uma possibilidade sim dele ter contato com ectoparasitas, mesmo que você não enxergue, e tá tudo bem. Mas eu sei também que tem proprietários que, se você falar isso, se sente ofendido, porque algumas pessoas relacionam o fato de ectoparasitas com limpeza, né? E aí acreditam que o seu paciente, no caso o cachorro deles, o filho deles, que dorme na cama deles, né? Jamais teria um ectoparasita. Então, eu acho que talvez a coisa mais difícil é vocês terem a sensibilidade de ter essa conversa com o proprietário, né? E nesses proprietários são mais difíceis, eu também tenho esses tipos de proprietário, né? Eu entendo também, porque há um preconceito. Ai, meu cachorro tem pulga, né? A gente tenta dizer que alguns hábitos do cão favorecem isso, né? Como passeios, o próprio banho e tosa, não falando mal do pet shop, mas a rotatividade de animais é alta, então, obviamente, a possibilidade é maior. Ou até aquele cão que fica no apartamento, eu falo, a pulga vai entrar pela porta, sabe assim? Ou, inclusive, você veiculando um ectoparasita, né? Então, não sei, vocês têm que ter essa sensibilidade, dizer ao tutor que mesmo que ele nunca tenha visto, gente, mesmo que ele nunca tenha visto, que seja aquele cachorro super, super, super paparicado, que só anda no colo, sabe assim? Que não sai de casa, tem que ter esse caminho. Não abre exceções, tá? Por quê? Olhem só vou resumir, e é o que eu falo para eles também. Se a pessoa está muito relutante, ai, Juliana, eu tô achando um absurdo você estar me falando isso, eu falo para ele o seguinte, ó, o senhor pode estar muito certo, né? Já joga a bola para ele. Fala assim, ó, o senhor realmente conhece o seu cachorro muito melhor que eu. Você conhece a vida do seu cachorro muito melhor que eu. Embora eu, tecnicamente, tenho que te dizer que sempre há uma possibilidade. Mas você pode estar certo e realmente não ser isso. Mas, para mim, tecnicamente, eu tenho que passar por esse caminho. Sabe por quê? Eu falo para ele assim, ó, porque se o seu cão, por um erro do destino, por uma possibilidade de 0,0001% tem DAP, sabe qual é o tratamento do seu cão? Fazer uso de ectoparasitas para o resto da vida. Agora, se a gente pular essa etapa, a próxima é alimentar. O senhor vai ficar 8 semanas fazendo uma dieta restrita. Restrita. E aí a gente vai ver se ele continua coçando ou não. Se porventura ele continuar coçando, o diagnóstico dele é dermatite atópica. É uso de medicação para o resto da vida. Então, veja, se eu pular essa etapa e o seu cachorro tiver a 0,001% de ser DAP, eu vou fazer uma dieta que ele vai sofrer, o senhor vai sofrer com a dieta, eu vou fazer um tratamento medicamentoso para o resto da vida para uma coisa que um ectoparasita teria resolvido. Entende? Então, vamos começar do mais simples. Mesmo que o problema seja muito pouco difícil de ocorrer, não sei se essa frase ficou entendível, mas vai fazer todo sentido e realmente eu vou excluir isso. Eu vou dizer, pode ser daqui a algum tempo, eu vou falar para o senhor, assim, o senhor tinha razão, não é DAP. Mas eu vou me sentir tecnicamente mais confiante, mais preparada para atender o seu cachorro se eu puder confirmar que isso não esteja acontecendo. Tudo bem? Então, faça essa etapa, independente do seu paciente. É óbvio que encontrar um ectoparasita favorece muito a sua conversa, né? Mas, atenção, não encontrar pulga, não encontrar carrapato. O proprietário jurar de pé junto que nunca viu pulga e nem carrapato, não exclui o seu diagnóstico. Qual é a única exceção para isso? No meu ponto de vista, se você tem um tutor que você confia 100% no que ele diz, tá? E ele faz uso de ectoparasiticida para evitar preventivamente, ele faz uso de um bom ectoparasiticida e, atenção, no tempo correto. O que a gente vê hoje no mercado? As pessoas usam muito as isoxazolinas, né? NexGard, Bravecto, Simparic, Credelio, mas elas fazem uma vez por ano.
E aí, se você fala assim, você faz uso, eu faço super uso, eu pago aquele caro lá. Quanto? Eu faço todo ano. Tá errado, né? Então, se a pessoa faz a medicação X por o tempo correto, e aí ele já chega para você sem ectoparasita. O cara não viu ectoparasita. O cara é 100% confiável e ele, de fato, faz uso certo, no tempo certo, de um bom ectoparasiticida, você pula essa etapa. Mas, pela minha rotina, eu, sei lá, a cada 1.069 pacientes, talvez um faça isso. Então, por isso que eu já digo para vocês que é muito raro, né, excluir essa possibilidade sem fazer esse caminho, tá?